Pessoal, vocês já perceberam que muitas pessoas elas acabam racionalizando para não sentir, para não sofrer? Isso inclui não só a busca por conhecimento, como também nos processos psicoterapêuticos, que é a pessoa que racionaliza muito. O que é racionalizar? Ela está sempre buscando compreender, intelectualizar, para não sentir, para controlar o afeto. Isso acontece muito. Por isso que a gente fala, por exemplo, que é muito difícil, ou os pacientes mais difíceis são justamente aqueles pacientes que costumam ser muito inteligentes, intelectualmente falando, que tem uma inteligência e uma capacidade de pensar, de refletir, de racionalizar, de elaborar, de construir ideias, de construir pensamento. Por quê? Porque eles estão tentando o tempo todo fazer uma lógica mental para que o sentimento não surja. E isso acaba sendo problemático. Por quê? Porque o processo terapêutico, né, as pessoas costumam ir melhorando, curando, vamos colocar entre aspas, aqui eu não gosto desse termo cura, porque eu não acho que a gente se cure, eu acho que a gente aprende a lidar com as nossas dores e transformar as nossas dores e sofrimentos em algo melhor, né? A gente aprende a viver melhor, a viver mais leve, a não permitir que essas dores nos dominem, e a gente passa a dominar um pouco essas dores, né? Então, só um parênteses aqui, né? Então, esse pensamento que vai se colocar na frente do viver aquela sensação, do viver aquela dor, ela é um mecanismo que me parece que é aprendido muito cedo na vida de uma pessoa. Lembro de um caso, por exemplo, de uma pessoa que se deu conta, adulta, que ela era muito deixada de lado pelo pai, pela mãe, né? Ela era muito... os pais não se ocupavam dela. E aí, ela, como forma de lidar com isso, ela começou a racionalizar. Como assim? Por exemplo, quando acontecia alguma coisa que ela fazia, por exemplo, a mãe chamou para vir jantar. A mãe tinha comprado um lanche para eles comer e a mãe chamou e ele não veio comer. Aí a mãe ficou muito brava e agiu de uma forma totalmente despropositada, assim, excessiva, bateu nele e aí, num primeiro momento, ele se sentiu muito triste, muito injustiçado, muito raivoso. E aí, logo depois de sentir isso em relação à mãe, né, de sentir que a mãe estava sendo cruel com ele, veio imediatamente o pensamento de que, bom, mas eu mereci. Foi merecido. Porque eu não devia não ter ido comer o lanche quando ela chamou. Então, olha o processo de racionalização. Imediatamente se transforma numa compreensão, recalca o sentimento, o afeto, inibe aquele afeto que está vindo e se pensa sobre ele, vai para o mental. E aí, precocemente, é muito comum crianças que passaram por situações desse tipo
criarem esse mecanismo, esse método para lidar com a dor, que é o que? Pensar sobre aquilo, amenizar, botar panos quentes, pensar assim, não, mas eu pedi para aquilo acontecer, foi culpa minha, eu isento a minha mãe, porque ao isentar minha mãe eu consigo continuar vivendo com ela, eu consigo continuar sobrevivendo a este ambiente sem maiores conflitos, porque como seria se eu tivesse que entrar em contato com o fato de que na maior parte do tempo a minha mãe e o meu pai estavam nem aí para mim, né? Tinham me deixado de lado, estavam muito mais preocupados com a vida deles, e qualquer coisa que os incomodasse era motivo de uma ação mais temperamental, né, colérica. Então, vocês percebem como esse movimento de racionalização ele se instala de uma forma muito precoce, e como ele se instala, né, como a criança vai começando a... O psicanalista húngaro Sándor Ferenczi, ele chamava isso o bebê sábio, né? É o bebê que vai se tornando muito precocemente inteligente para dar conta de lidar com um ambiente hostil, agressivo. Ele vai hiper investindo mental para dar conta de lidar com situações corporais do ambiente que são muito danosas, difíceis para ele lidar. Então ele vai tentando compreender esse ambiente, se submetendo muito precocemente a ter que compreender o ambiente que exige dele uma compreensão que ele não deveria estar ali neste momento se ocupando. Era um momento onde ele deveria estar ocupado com simplesmente ser cuidado, ser priorizado, viver as coisas, né? Poder frustrar o ambiente, poder odiar o pai e a mãe sem ter uma contrapartida nisso, de violência ou de reprimenda, né? Então é o que o Ferenczi vai chamar do bebê sábio, é um bebê que está ocupado com aquela situação muito precocemente. E aí me parece que é aí que começa a surgir a racionalização. Porque percebam que é um segundo momento a racionalização. O primeiro momento é o corpo, é o afeto, é o sentimento, e esta deveria ser o nosso norte para agir na vida. Muitas vezes a gente sabe o que deveria fazer, mas como a gente aprendeu a ter medo do nosso afeto e do nosso sentimento, né, a gente aprendeu que isso é perigoso, a gente sempre vai para o mental para segurar, para barrar. Parece que esse primeiro afeto é sempre muito perigoso. E aí a gente vai para a metafísica, né? Vai para o mental, vai para a racionalização, vai para a intelectualização para não sentir. Então, para pensar um pouquinho, para refletir com vocês assim como funciona esse processo de racionalização e quanto ele é perigoso para as nossas decisões, acaba sendo um modo defensivo de se portar na vida. A pessoa vai até para o processo terapêutico meio que com essa defesa automatizada que ela nem se dá conta. Então, durante o processo que daqui a pouco vai podendo se desconstruir um pouco isso ao terapeuta mostrar como ela utiliza a racionalização também, inclusive aqui na sessão, com o terapeuta, muito mais tentando compreender do que se permitindo sentir, escapando sempre daquilo que vem como sentimento a partir de uma explicação lógica. Então, um vídeo para a gente poder pensar e para vocês também refletir sobre isso, assim, se vocês se identificam, se isso acontece com vocês, se vocês já se pegaram nesse autoconhecimento, né? É a lógica do autoconhecimento, se conhecer muito, tem muito priorizado hoje, as pessoas precisam se conhecer, muito mais parece para poder controlar. Isso é muito confundido com inteligência emocional. Os coaches por aí falam que isso seria inteligência emocional, você controlar a forma que você vai lidar com as situações. É o contrário, né? Isso é burrice emocional, não é inteligência emocional. Quando você está precisando sempre controlar mentalmente o que você está sentindo, um processo de
parece ser maduro, né? Não, isso não tem nada de maduro. O maduro é você estar expressando as suas emoções, é estar se mostrando vulnerável, compreendendo que sentir faz parte, que sofrer faz parte, que é da vida, é do humano, né? Então, se colocar na vida de maneira defensiva inibe muito a capacidade de viver, a possibilidade de viver coisas boas, coisas novas, de se jogar nas sensações. Porque a vida é muito mais, né, pessoal? A vida, ela exige de nós uma capacidade de se desprender do racional, do pensamento, inclusive de analisar muitas vezes menos, né? De pensar menos, de se colocar em situações de abertura. Estava lendo aqui, inclusive, vou até tirar aqui, o microfone está em cima do livro, que é o Estrangeiro, do Camus. E, cara, que coisa linda, assim, que lindeza de livro. Ontem assisti até o filme também, O Estrangeiro, que é muito... não é nem baseado no livro, ele é muito fiel ao livro, assim, que é um pouco da história, assim, de alguém que está no presente, que está vivendo o presente, que está com o corpo presente, que não fica se defendendo da mente, que, claro, aqui no livro, no filme, vai ao extremo, assim, né, de alguém que é considerado insensível, mas é muito bacana quando ele fala, por exemplo, assim, né, eu perdi a capacidade de pensar sobre mim mesmo. E claro, a gente incentiva que as pessoas pensem sobre suas vidas, que elas não fiquem alienadas, né? Mas tem o problema ao contrário, que é pensar muito o tempo todo, que é deixar de viver por estar sempre pensando e racionalizando, por querer entender tudo, por querer compreender tudo, por querer analisar tudo, por querer problematizar tudo. E aí no contraponto aqui do Estrangeiro é incrível, porque é alguém que, só vive as coisas, se entrega à vida, se entrega ao mundo, né? Se entrega às emoções, no sentido de não se ser alguém que romantiza e que se aliena num sentir desenfreado, assim. Não, é alguém que sente, mas ele sente de uma forma pura, verdadeira, contida, não contida no sentido de se conter, mas de alguém que está ali expressando o que está aparecendo dentro dele, né? E que não fica apegado àquelas emoções também. Ele está vivendo a vida, ele está presente no que está acontecendo, de uma forma até meio fria, a gente poderia dizer, mas está ali, está vivo, né? Está sendo de forma autêntica. Então, para a gente pensar um pouquinho nesse lugar da racionalização, da intelectualização, e o quanto isso prejudica as nossas vidas de alguma forma. Tá? Tchau, pessoal. Obrigado.